de segunda a sexta. A internet tá aqui dando sinal. Que o Senhor me ajude a manter essas leituras. Eu só faço a primeira leitura, porque já tem outras leituras que eu faço da Bíblia. E que possa ser útil para quem ouvir, possa entender, possa ter interesse de buscar as coisas de Deus. Tudo faz parte da leitura da Bíblia, faz parte da oração, faz parte da obediência, a santidade. Tudo isso faz parte da vida do cristão. Não é só ler a Bíblia e já está tudo bem, igual ensinado no meio protestante. Ler a Bíblia está tudo bem, é como se a Bíblia é Deus. A Bíblia são um pouquinho de Deus para nós, um pouquinho só. E nós não conseguimos nem obedecer esse pouquinho. Mas nosso Deus é infinito. Pai, Filho e Espírito Santo é infinito. Você pega a Bíblia lá em Gênesis e termina em Apocalipse. Mas Deus não tem fim. Deus é infinito. Você já pensou nisso? Pai, Filho e Espírito Santo é infinito. Não limita a Deus. Existe muita infantilidade, espírito de infantilidade, espírito de meninice, espírito de tolice no meio dessas igrejas de hoje. Às vezes irrita a gente vê tanta meninice, tanta tolice. E as pessoas acham que é humildade. Não, não é humildade, é tolice mesmo. Ok? Está na hora da Igreja de Cristo amadurecer. Já tem 2000 anos. E continua lá. Se o apóstolo Paulo viesse hoje aqui na terra pregar, misericórdia. Ia ter tanta coisa que Paulo ia falar que está errado nas igrejas, gente. Muita meninice, muita tolice, muita infantilidade, dizendo que é espiritualidade, dizendo que é humildade, dizendo que é alegria. Não, gente, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. A alegria tem que estar dentro de você, entre você e Deus. Não precisa ficar com espírito de tolice. O espírito da meninice, qualquer coisa se ofende, não vai mais na igreja. É o espírito da meninice. Ok? Senhor, liberta-nos do espírito da meninice, da tolice. Há 500 anos começou. Pessoas que se achavam capacitadas. E há 500 anos continua novas pessoas se achando capacitadas. Mas continua na meninice. Como Paulo falou. Vos dei leite, porque vocês não podem comer nem sequer arroz e feijão. Ok? Mas já tem 2000 anos a Igreja de Cristo e continua. Agora, como o povo diz, agora não é mais nem leite, agora é água com leite. Jesus vem conosco, socorro. O povo está com muita meninice, muita tolice, gente.
A grande tribulação está chegando e as pessoas estão brincando, gente. Depois fica tudo doido. Vira ateu. Hoje, Senhor Jesus, expulsa esse espírito de infantilidade, de meninice. É homem querendo virar mulher, mulher querendo virar homem. Gente, isso é meninice, isso é infantilidade, isso é pessoas que ela já teve problema na geração, na barriga da mãe, porque às vezes a mãe já era revoltada com alguma coisa. Na barriga dos pais, é só a mãe, né? Na barriga da mãe já pode acontecer o futuro de um ser humano. Se ela passou raiva, passou nervoso, se ela se sentia mal amada, tudo isso influencia, gente. Aí tudo esse negócio tem pela internet, gente, que de homem querendo virar mulher, mulher querendo virar homem, gente, isso aí é tudo espírito de infantilidade, de meninice, de tolice. Por quê? Porque já foi afetado na barriga da mãe por causa dos problemas. Precisa de tratamento. Graças a Deus pelos psicólogos, pelos como é que se diz? Pelos psiquiatras. Tem muita gente que precisa de psiquiatra mesmo. Precisa tomar remédio. O remédio, ele ajuda a aplacar a tolice, sabia? Os remédios que os psiquiatras passam ajudam a aplacar a tolice. Vem conosco, Senhor. Tem uns que só vai lá ler a Bíblia, faz um jejum, começa a seguir o Senhor Jesus. Tem uns que já amadurece. Tem uns que já melhora, mas tem outros que não. Tem outros que precisam ir no psiquiatra. Precisa tomar um remédio. Tem que unir-se também com a ciência. A ciência, quando ela é honesta, ela ajuda no reino. Ok? Tem muita ciência por aí que não te fala a verdade. Mas a ciência honesta ajuda no reino. Mas vamos fazer a leitura de hoje, que eu já falei bastante, né? Mas é que eu tenho observado, gente, muita meninice nas igrejas, muita tolice, muito... Gente, eu voltei a frequentar a igreja católica e aqui na Itália eles são muito sérios, mas muito sérios, vocês não têm ideia. Aí você começa a ver tanta meninice nas igrejas, tanta espírito de tolice. Ah, para Deus tá bom. Deus tem que saber se para ele tá bom. Para Deus, para Jesus, com a ajuda do Santo Espírito, que o Senhor nos dê maturidade, dê o melhor para Ele. Sem meninice, sem tolice, sem infantilidade. Lembra que Paulo falou na igreja de Coríntios? E outras igrejas também, tem outros lugares também que ele falou. E é isso. Meu Deus, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Então, nos meus grupos, minhas redes sociais, eu postei o texto inteiro da leitura, gente. Na live eu faço só... Mas só no YouTube que eu não posto o texto. Mas quem é do Facebook, dos grupos, das outras redes sociais, tem o texto, ok? Muito boa essa leitura diária. Então vamos fazer a primeira leitura. Da primeira leitura que está escrito no texto, ok, gente? Aqui hoje é Oséias 10, Oséias capítulo 10, versículo
de 1 a 3, depois do 7, 8 e 12. É os versículos que eles pegam assim, salteado, porque o texto é resumido. O texto é resumido, ok? Vem conosco, Jesus, cubra-nos com a tua graça e tua misericórdia. Ajuda-nos, possamos entender. E quem for ouvir também possa entender, em nome de Jesus. Israel era uma vinha exuberante. Olha lá. Lembra ali quando estava reunido com Davi? Todo Israel vencendo todas as batalhas. A época que Israel teve mais vitória foi na época de Moisés, ali já no... Moisés, depois entra Josué e Caleb, né? Na época de Josué teve muitas vitórias. E depois, às vezes, perdia, entrava, ganhava, perdia. Quando veio Davi, também foi muitas vitórias. Muitas vitórias que Israel teve. Israel estava grande, Israel era temida. Então aqui fala, Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para o seu consumo. Na medida da sua produção, erguia os inúmeros altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Israel começou a ficar famoso. Israel tinha vitória. Mas o que aconteceu? Começou a levantar altares. Hoje em dia tem muitos altares que as pessoas estão levantando. Diz que é para Deus. Mas Deus está se agradando desse altar? Muitos altares, cada igreja faz um altar, cada dia nasce uma nova e faz um altar novo, cada dia, mas Deus, o Eterno, está se agradando desses altares. Vem conosco, Jesus, ensinar um evangelho de qualquer jeito para as pessoas. A gente não vai proibir não, vocês lerem a Bíblia, mas não precisa isso, não precisa aquilo. Não, para Deus tá bom. Não, gente, isso aí é errado. Não é assim. Vamos para a Bíblia. Olha o que Deus falou. Israel era uma vinha, uma plantação de uva. Vinha é plantação de uva, exuberante, dava frutos para o seu consumo. Na medida da produção. Dava muito fruto. Mas sabe o que aconteceu? Começou a erguer altares. Na medida da fertilidade da terra. Embelezava seus ídolos. Agora estava rica, agora tinha dinheiro. É a terra hoje. É as igrejas hoje. Faz seus altares. Seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. Jesus vem conosco, Santo, Santo, Santo. Pai eterno, tem compaixão de nós. Ok? Com o coração dividido, deve agora receber castigo. Gente, a igreja é Israel também, você sabia disso? Sabia que a igreja ela foi enxertada na oliveira? Alguns galhos foram tirados da oliveira para ser enxertada a igreja, sabia disso? A igreja também é Israel? Não é o estado de Israel lá que eu estou falando, mas esse Israel aqui da Bíblia. Esse povo. É o povo. Não estou falando de terra, estou falando de povo. Não confunda as coisas. É o povo.
humanos. Com o coração dividido deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares. Sheila Machura. Ó Senhor, todo altar que não te exalta de verdade, que não tem temor diante de ti, Senhor, todos esses altares, falsos deuses, cá por terra, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas, elas começam no espírito, humildes, indo para os montes. Depois já começa a ficar arrogante. A vida melhora. Começa a ter um carro bom, a casa boa, entrar muito dinheiro no ministério. Aí faz igual Israel. Gente, vocês acham que a igreja é diferente de Israel? Você acha mesmo? Daquele povo de Israel, aqui da época dos profetas? Vocês acham que a igreja é melhor? É diferente? O que aconteceu com o povo de Israel? Começou a ficar rico. A terra era fértil, dava muito fruto. Sabe o que eles começaram a fazer? Fizeram altares. Eles começaram a fazer altares para outros deuses. Salomão, o homem que recebeu mais sabedoria no mundo, juntou aquelas mulheres pagãs e foi lá fazer culto para os deuses delas. Cuidado. O Senhor Jesus não é Salomão. O Senhor Jesus não vai... O Senhor Jesus é o rei que ele não vai aplaudir a idolatria, não. Os católicos são idólatras. Aí você acha que você não é. Você não idolatra o dinheiro que entra na tua igreja. Não idolatra o altar que você fez. Não idolatra o ministério. A minha igreja. O meu ministério. Não é de Deus, não? Vamos lá. Mas aqui a palavra de Deus está falando isso. Com o coração dividido deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá seus simulacros. Caia todo simulacro, Senhor. Caia todo altar, caia simulacro, caia altares, caia tudo, Pai. Os falsos altares, as falsas igrejas, os falsos pastores, os falsos líderes religiosos, de qualquer que se diz igreja de Cristo. Cai por terra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Senhor falou... Com o coração dividido, deve agora receber castigo. A igreja está dividida, gente. A igreja começou a dividir no ano 1000. Ela começou a dividir. Mas depois do ano de 1500, ela acelerou a divisão. Hoje em dia, todo dia tem divisão. Todo dia tem divisão. Você está numa igreja, tem lá um pastor... Tem dois pastores ali na igreja, então tem o pastor e o diácono. Daqui a pouco o diácono já quer abrir outra igreja com... Aí era Ana Batista, depois virou Batista, depois agora é Batista da Renovação, é Batista Maranata, é Batista do Caminho, é Batista... Antes era só a Assembleia de Deus, agora é a Assembleia de Deus... da Santa Misericórdia, Assembleia de Deus, se for da Santa Misericórdia, tá até bom, né? É a Assembleia de Deus do poder, a Assembleia de Deus da graça, a Assembleia de Deus Aí começa várias Assembleias de Deus, aí você não sabe, mas cada uma faz uma doutrina diferente. Faz um altar diferente. Mas eu tô falando dessas mais velhas, que é Batista e Assembleia. Quer dizer, a Assembleia não é tão velha, não. A Assembleia só tem 100 e poucos anos. A Batista já tem uns 400 anos.
Mas tem as outras também, tem a luterana, tem as presbiteriana disso, presbiteriana daquilo, tem as adventistas disso, adventista daquilo. Gente, é sério, você não sabia disso não? E eles estão, e tem gente também saindo da igreja católica e abrindo lá a igreja católica brasileira, a igreja católica não sei o quê, mas está sendo excluído. Se não tiver de acordo com a primeira doutrina, estão sendo falando, só de vocês não tem ligação com nós não. Não inventa uma igreja por aí e põe ligação não inventa. Aí o espírito da meninice. Não, porque eu não quero assim. Ô Jesus, liberta-nos, Pai, desse nosso egoísmo, de achar que os cultos têm que ser como nós queremos. Gente, eu vejo as pessoas falarem, porque eu não gostei, não sei. Gente, mas quem tem que gostar da missa ou do culto é Jesus, não é você, não é eu. Eu não gostei. É como mais crente fala. Até eu já falei muitas vezes. Não gostei desse culto, não gostei desse pastor, não gostei. E o que Jesus achou? Você já perguntou isso? Chega de fazer culto para os homens. O culto tem que ser para Deus, não para os homens. A pessoa ela entra numa igreja, chega lá e já quer pôr ordem. É porque eu não gostei disso, não gostei daquilo. Até na igreja católica, tem um monte de gente indo para a igreja católica agora, mas quer mudar a igreja católica. Não vai mudar não, gente. Quem muda é só Deus. É só Deus que muda. Quem muda é só Deus. Tem compaixão de nós, Senhor. Vamos ver lá. Então o povo começou a prosperar, começou a fazer altares para outros deuses, começou a fazer seus ídolos. Ídolos, gente. Ídolos. Ídolos não é uma estátua. Ídolos não é uma estátua. Põe isso na sua cabeça. O ídolo, ele está no coração, ele está na alma, ele está no espírito. Não tem como você carregar uma estátua dentro de você. Mas o ídolo você carrega. O espírito do ídolo você carrega. Ok? A idolatria espiritual. Tem um monte de gente cheia de ídolo dentro de si e falando das estátuas. Falando mal das estátuas da igreja católica, mas está cheio de ídolo dentro de si. Porque o ídolo é espírito. Se fosse só a estátua, tava bom, né? Porque a Bíblia fala que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não vê. Não vai fazer nada. A estátua não vai fazer nada. Agora o ídolo que está dentro das pessoas leva as pessoas para tolice, para idolatria, para meninice, para os altares a outros deuses. Vem conosco, Jesus. Santo é teu nome. O Deus ventre, a Bíblia fala do Deus ventre. Livrai-nos do Deus ventre, Senhor. Todo mundo tem o seu Deus ventre. Liberta-nos, tira de nós o Deus ventre. Aquilo que eu acho, aquilo que tem que ser. Que eu acho que tem que ser assim, que eu não gostei desse jeito. Seu Deus ventre. Ídolos. E a pessoa acha que só porque ela não tem uma estátua igual a igreja católica tem, ela acha que a igreja dela é santa. Minha igreja é santa. Cuidado com os ídolos do coração. Eles são os piores, porque ninguém vê. Vamos lá. E Deus fala, com o coração dividido, deve agora receber castigo.
O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá seus simulcros. Deserto, dirão agora, não temos rei. Não temos medo do Senhor. O que poderia o rei fazer por nós? A pessoa não quer rei, não quer líder religioso. Não. Agora eu mesmo sou meu rei, eu mesma faço a minha igreja e pronto. É assim. Vocês duvidam? Vocês estão olhando o que está ao redor. Vem conosco, Jesus. Não temos rei, não temos medo do Senhor. Não. Eu vi hoje escrito assim no Facebook, né? Eu sou xixi, não vou nem falar a palavra. Eu sou assim mesmo e amo Jesus e Ele me ama e tá tudo bem. Eu sou oferecendo. Quem tem que saber se Jesus está gostando e está amando o que você está fazendo é o próprio Jesus. Se Ele está gostando da sua música que você toca, se Ele está gostando do culto que você está fazendo, é o Senhor Jesus que tem que dizer isso. Não é eu ir com a minha arrogância. Olha, eu sou assim, mas Jesus me ama. Jesus me castiga. Quem for dele. Ah, mas eu já fiz tanta coisa e não recebi castigo. Aí você se preocupa. Aí sim você deve preocupar. Porque você pode achando que é de Jesus e não é. Meu Pai, santo é teu nome. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Olha aqui, ó. Não temos rei, não temos medo do Senhor, não temos medo de Deus, não temos medo de Jesus. Afinal de contas, Deus é só amor. Só amor. A Bíblia fala tanta coisa que Deus é. Vamos lá. Que poderia o rei fazer por nós? Nós não precisamos de papa. Não, que papa, isso aí é... Não precisamos não. Agora nós somos nosso papa. Isso aí começou no ano 1500, com aquele homem lá, da rebeldia. Na realidade, a igreja tinha dividido, como eu falei, a igreja tinha dividido no ano 1000. Mas aí, não, a divisão é porque nós somos do Oriente, vocês é do Ocidente, então o costume é diferente, o Oriente, o Ocidente é diferente. Então fica lá, fica o Ocidente, fica o Oriente. Aí depois, no ano 1500, não, nós vamos dividir a Europa. Agora é o Ocidente. Agora é o Ocidente que vai ser dividido. Não, precisa de papa não, eu sou papa. Tem muita gente por aí se achando papa. E continua, e o povo continua. Sabe aqueles meninos mimados, que quando o pai puxa a orelha, fica esperneando? Teve um acontecimento na igreja católica recentemente, não vou falar os nomes, vocês... Quem estuda sabe, quem vai atrás sabe. E o Papa avisou, ele não faz isso, não faz isso. Sabe quando o pai fala para os filhos? Não faz isso. E os filhos ficam teimando, e o pai vai lá e dá uns tapas nos filhos. Quando é criança, viu, gente? Porque depois dos 12 anos, depois de 10 anos, já fica... É difícil educar. Mas o filho fica ali fazendo arte, o pai falando, para. E o filho provocando. O pai vai lá dar uns tapas no filho. E o filho fica revoltado. É o que aconteceu aí com o pessoal católico. O Papa estava avisando, olha gente... Não é desse jeito, as regras não é assim. Vocês já foram avisados. 38 anos, estamos avisando vocês. Não, nós vamos fazer do nosso jeito. Aí o Papa falou, ok.
Pode fazer do jeito de vocês, só que vocês estão excomungados. Ah, não, isso não. É assim que a humanidade está. É porque eu não gosto dessa missa. Eu quero fazer uma missa diferente. Não gosto. Não gosto disso, não gosto daquilo. Sabe quando o Senhor Jesus veio na terra, que os fariseus ficavam... Tudo que o Senhor Jesus ia fazer, não, isso aí tá errado, isso aqui tá errado. É a mesma coisa que a gente vê hoje, gente. Nas igrejas, é a mesma coisa. Não, eu não aceito isso, tá errado. Não era assim. Na época de Moisés não era assim. Sim, mas na época de Moisés, agora é a época de Cristo. Ah, porque na época do Papa X não era assim. Tá, mas agora é a época do Papa Leão. Ok? Senão vira fariseu. Por quê? Não, porque na época de Moisés não era assim, não aceito. Que Nazareno, que Messias. Não aceito, não aceito. Tá até hoje, 2000 anos, dizendo eu não aceito. Eu não aceito. Não, Deus, você tem que mandar um Messias para nós do jeito que nós queremos. Ah, vocês vão ver. Ah, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Olha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Vamos lá, Jesus. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá seus simulcros. Lê Oséias. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Onde eu parei? Eu parei aqui. Não temos rei, não temos medo do Senhor. O que poderia o rei fazer por nós? Ah, que Messias? Messias nós mesmos vamos fazer um. Vamos fabricar o nosso Messias, nosso templo. Vamos lá. Samaria está liquidada. Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Ou será desmantelada a idolatria dos lugares altos. Pecado de Israel, ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Aonde que tem um falso altar, seja em Israel, seja todas as nações cristãs, onde tem um falso altar, sabe o que vai acontecer? Vai crescer espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobre-nos. Lá o Apocalipse, lá no Apocalipse não tá lá, né? Que eles vão falar para as montanhas, cai em cima de nós. Aqui, ó. O negócio vai ser tão terrível, gente. Não brinca não. Não brinca não, que a Venezuela já tá lá sofrendo. Não brinca não com as coisas. Não brinca não. Não brinca. Não é só Venezuela, as várias nações do mundo. Mas recentemente a gente viu na Venezuela, né? Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cubra-nos, e as colinas: cai sobre nós. Pois é, hoje em dia as pessoas estão apavoradas por causa do terremoto. Vai chegar uma época tão tenebrosa que as pessoas vão querer que dê um terremoto e caia tudo sobre elas. Tá aqui, gente. Lê Oséias 10. Cubre-nos e as colinas cai sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. Uma roça nova. Aqui, gente, uma roça nova. Não faça igual os fariseus, que achavam que o Senhor Jesus tinha que ser igual Moisés. Não, tem que ser igual aquele pastor lá. Não, tem que ser igual aquele papa lá. Não, gente. Deus está fazendo uma roça nova. Olha lá, ó. Aqui, ó.
Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. Faz uma roça nova, faz uma plantação. Roça é onde faz a plantação. Faz uma plantação nova de justiça. Você não precisa voltar lá 2.000 anos atrás. Mas pratique a justiça. Seja maduro para entender as coisas. É tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu vou parar por aqui. Depois tem o Salmo, tem outras coisas, mas eu vou parar por aqui. Porque, gente, não foi eu que escrevi isso aqui. Mas todo dia, quando eu vou ler, quando cai texto dessa primeira leitura, é Deus falando. Seja do Velho e Novo Testamento, mas é Deus falando com o dia de hoje, com a igreja de hoje, com o crente de hoje. Mas também está sempre falando que vai ter a justiça, que vai ter o castigo de Deus. Vai ter o castigo de Deus. Não, Deus é só amor, levanta a mão, tá sarra pro céu, não precisa fazer mais nada. Eu cansei dessa igreja aqui, agora eu vou fazer uma que eu quero, do meu jeito. Um monte de meninice, um monte de infantilidade, um monte de espiritolice. Não precisa de papa, não, que papa nada. Já fiz lá um semináriozinho lá na igreja católica. Foi assim como de 1500 fez, ok? Já fiz um semináriozinho lá, já fiz uma teologiazinha lá, né? Agora eu sei de tudo, não precisa de papa, não. Até hoje o povo está nessa arrogância, nesse orgulho, nessa prepotência. Até hoje. A igreja se dividindo, porque não precisa de papa, não. Isso é bom. A gente vai fazer uns altares aqui. E o castigo do Senhor está sendo avisado. Tem compaixão de nós, Pai, me ajuda. Tem compaixão de mim e de minha casa. Liberta-nos desse espírito de tolice que veio do protestantismo. Liberta-nos, Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, desse espírito de tolice que veio do protestantismo. Que afetou meus filhos. E que livre meus netos de não ser afetado com esse espírito de tolice. De alguém que acha que não precisa de papa, que tem que... Eu mesmo sou um papa, eu mesmo vou fazer um altar, eu mesmo... Não. Não. Se o altar, Deus não se agrada dele, ele vai cair, vai nascer espinho nele. Sheila, Bassuia. Vem conosco, Jesus. Deixa eu parar por aqui, gente, porque eu começo a lembrar das coisas. Mas vocês não sabem o que eu sou afetada. Vocês não sabem o que eu passo. Quando eu vejo o fruto dessas coisas na minha família. Vocês não sabem. Vocês sabem que eu sofro. Quando eu vejo esse fruto dos altares novos que foram construídos. De pessoas que achou que não precisa de papa, não precisa de papa, não. Eu mesmo vou ser meu papa. Eu já fiz a teologia, já sei tudo. Vocês duvidam? Vocês acham que não é assim, não? Vocês têm ideia do que eu sofro hoje, com 66 anos de idade? E passar 37 anos no protestantismo? Vocês têm ideia do que eu sofro? Porque eu já estou na terceira geração e agora eu estou vendo os frutos negativos. Ô Jesus, santo é teu nome, tem compaixão de nós, liberta-nos. Possamos saber que tem um rei, saber que tem autoridades e foi constituída por ti.
É a tua palavra que fala que nós precisamos orar pelas autoridades. Eu não concordo, eu não gosto. Isso aí é com você. O que Deus falou que é para orar. Se você gosta ou não gosta, é outra coisa. Não, porque a Bíblia falou é para orar, não é para sair falando mal. Quem sai falando mal está levando maldição sobre si. Vem conosco, Jesus. Santo é teu nome. Aleluia. Livrai-nos das maldições. Porque nós falamos mal do que nós não sabemos. Nós somos ignorantes. E Pai, Shalom, que o eterno Deus os abençoe. Todo aquele que realmente quer servir ao Senhor de verdade vai receber a benção do Senhor. Ok? Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo milagres. Tem coisa que eu não posso falar aqui. Mas Deus está fazendo milagres. Mas as pessoas precisam querer servir a Deus com seriedade. Pai, Shalom.